Gratidão a cada um de vocês, um prazer enorme ver Gratidão. todos vocês por aqui. É sempre um prazer aqui ver um monte de aluno nosso aqui. Olha que legal, Júlio, Hiro, bastante gente aqui, que legal. Que uma satisfação muito grande ver cada um de vocês por aqui. Cansado também Cansado também está na área, né? Isso aí, Denise. Oh, coisa Gratidão boa. a todos. Gratidão a todos, a cada um de vocês que estão aqui com a gente nessa live. Hoje, com um convidado mais do que especial, o Rubens Taniguchi, um parceiraço nosso aqui, sempre atendendo aos nossos chamados aí, quando a gente convida para estar fazendo nossas lives aqui. O Rubens, que trabalhou aí por mais de 20 anos na Toyota, né? 22, né, Rubens? 22 Isso. anos na Toyota e sempre no departamento de engenharia de produto, chegando até a gerência lá de engenharia de produto. Pessoa fantástica, muito querido. E a prova que ele é muito querido, tem um monte de colega aqui, né, de colega de Toyota assistindo aqui, prestigiando a live com ele. Então, desde já a gente agradece demais aí a presença do Rubens. E Rubens, por gentileza, se apresenta para o pessoal e suas considerações iniciais, por gentileza. Opa, boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Estou vendo muitos colegas aí e um pessoal que acompanha sempre aqui a Winners Alliance. É um prazer aqui estar novamente aqui podendo falar junto sobre os métodos Toyota, os métodos Leans, né? E passar um pouco da nossa experiência, né, para o pessoal que tem interesse de como que essa empresa revolucionou em muitos aspectos, né? E a gente contar, quem estava lá dentro, né, como é que foi isso, ou como é, né? No meu caso, falar um pouco da minha experiência particular, aí tem umas pessoas que vão me ajudar, ou talvez me desmentir alguma coisa, mas eu acho que não. Mas eu acho que o importante aqui é a gente, talvez, trocar uma bola, né? Porque às vezes a gente, mesmo dentro da mesma empresa, a gente tem percepções um pouco diferentes. Exatamente. E eu acho que isso faz parte, né? Não é uma coisa monocrática, uma visão única, né? Tá bom? Bem, mas antes de mais nada mesmo, sempre muito obrigado a todos. É isso aí. Nossa imensa gratidão. Só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui. Opa, agora sim. Então, gratidão, Rubens. Muito, muito bom ter aqui. E vamos lá, Yoshida. Boa noite a todos, gratidão pela presença aqui na live, gratidão, Rubens. Rubens, trabalhamos junto no começo, né? Logo no começo do primeiro período lá dos projetos novos da Toyota, né? Nos anos 2000 e pouco, né, André? Rubens? Vivemos, assim, situações bem críticas, mas foi muito divertido, de grande aprendizado, né? Aprendizado da parte técnica, da parte de promoção de atividades e principalmente da parte da atitude que a gente tem que ter no dia a dia. E foi um prazer trabalhar com você e aprendi muito junto com você. Foi uma troca de experiência muito legal, né? Então, gratidão a todos. E durante a live hoje a gente vai compartilhar essa nossa experiência. Gratidão, pessoal. É isso aí. Nossa imensa gratidão para quem não me conhece. Bom, acho que a grande maioria me conhece, né? Eu sou André Borgomoni, a gente trabalhou por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E nos últimos 3 anos a gente focou muito na parte do autoconhecimento, né? Da inteligência emocional, constelação familiar, PNL. E aí eu juntei com o Yoshida aqui, encontrei com esse cara aqui depois de 12 anos e a gente está construindo aí o Lean emocional, que junta as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional. Eu vou dividir a tela junto para vocês aí. Todo mundo vendo? Beleza? Tá vendo, né? Então, vamos lá. Então, hoje o tema, né, gestão de projetos na Toyota, com o Rubens Taniguchi, que esteve lá por 22 anos na Toyota, gerente de engenharia de produto. E hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, a empresa que o Yoshida já tinha aí de consultoria e treinamento, com a Aquila Transformação Humana, a empresa que eu tinha focada na parte do autoconhecimento, que faz transformações nas pessoas, primeiro como essa que eu fiz em mim, e outra como eu ajudei o Yoshida aí, mais algumas outras pessoas, sim. A deixar de ser essa pessoa, uma pessoa tímida, sempre falando das coisas ruins, sempre olhando para a parte ruim da história e nunca a parte boa, mas hoje está aqui, ó, que não para de falar. Quem conhece a história do Lip Hard, né, um desenho animado antigo, o
hard todo dia, ó dor, ó vida. Eu era esse tipo de pessoa, graças a Deus pude melhorar. E o André me ajudou bastante nesse processo, aqui, principalmente no ano passado. E acabei me livrando de toneladas de crenças limitantes que me atrapalhavam bastante. Gratidão, André. Vamos junto. em frente no nosso propósito, né? E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, Unilever, Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. E no nosso tema aqui, muitas barreiras temos que passar para implementar um projeto completo, né, do início ao fim. E cada milestone, né, é um grande desafio. Cada pedacinho, né, cada parte do todo, né, cada pedaço que a gente tem lá que verificar aonde estamos, se a rota está correta, né, a gente traça o cronograma e monta os milestones, né, que são aqueles pontos de verificação, e cada ponto de verificação é sempre um grande desafio. E nesse momento o que acontece, né? O tempo é aquele verdadeiro inimigo, né? A gente tem que organizar as atividades, unir toda a equipe, isso é fundamental para evitar que o tempo realmente seja um inimigo, que a pressão aumente muito, porque o tempo passa e a gente não consegue atingir as atividades, então aí o tempo vira o inimigo. E aí, para conseguir unir a equipe, como a gente costuma falar, né, muitos aqui já estão entendendo isso, né, para unir a equipe, o senso de pertencimento é fundamental, onde cada membro da equipe sabe o quanto que ele é importante para o grupo inteiro, qual que é a função dele, o quanto que ele é importante, o que ele faz, o quanto que é importante para o grupo inteiro. Isso é fundamental. E depois organizar e distribuir as tarefas considerando o talento individual de cada um. Não adianta pegar um especialista em estamparia, né, e falar, não, agora você vai lá cuidar do acabamento lá de tecido, de outras coisas que não tem, né? Sem nenhum preparo. É claro que é possível, né, mas sem nenhum preparo não tem jeito. Tem que entender os talentos de cada um, as habilidades de cada um, quanto cada um entende de cada assunto e colocar cada um na sua especialidade. E aí sim, né, a cada etapa, como a gente sempre fala, PDCA, né? Cada etapa planejar, fazer, checar e depois entrar em ação. E aí, com o PDCA, em cada etapa do processo, torna tudo ainda mais assertivo, porque se verifica tudo antes, e antes de implementar, verifica, né, planeja, faz, depois verifica, aí sim que coloca em ação. E aí, com isso tudo implementado, temos toda a equipe unida, no mesmo objetivo e com o caminho para o sucesso é certo. E aí, como eu já costumo fazer, eu pergunto para vocês, isso faz sentido para vocês? Coloca aqui no chat que eu quero saber, eu quero a interação de vocês, desde já a gente agradece quem pode estar com o vídeo aberto, quem não pode também está tudo certo, mas quem pode é sempre legal para a gente poder interagir, saber com quem a gente está falando, legal ver a reação de cada um de vocês. E vamos lembrar que no sábado agora, né, conhecido também como depois de amanhã, a gente tem o nosso workshop, por isso que eu já estou aqui em Curitiba para a gente fazer, a gente vai estar aqui atrás nessa bancada aqui, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem um gostinho de como que funciona o nosso treinamento. E aí vocês vão entender como é que a gente faz o nosso treinamento, que é sempre interativo, sempre tem a interação com nossos alunos, é sempre muito legal. E aí, só que para participar do nosso workshop, tem que fazer a inscrição, é muito rápido, simplesinho, clica aqui, faz a inscrição rapidinho, e a gente vai estar junto nesse workshop que vai ser sensacional, eu tenho certeza disso, a gente está preparando com todo carinho aqui para ser o mais bacana de todos, sem dúvida nenhuma. E aí, eu vou ficar com vocês aqui no chat, vocês já estão começando a interagir, eu quero sim essa interação, vocês, todas as perguntas que vocês tiverem aqui para o Yoshida, para o Taniguchi, para a gente estar interagindo aqui sobre projeto, implementação de projeto, né, gerenciamento do projeto, o que a gente vai ter de dúvida, vai trazendo, coloca aqui no chat, eu coloco para o Yoshida e o Taniguchi responderem. Tá certo? Então, Yoshida, a palavra está contigo. Vai. Bom, gratidão a todos que estão na live, gratidão ao Rubens, né, por estar prestigiando, engrandecendo o nosso trabalho. Bom, eu vou fazer uma introdução rápida, né, que o nosso trabalho é a gestão Lean emocional.
o que é importante nesse processo? Nós chamamos Xing Tai, né? Que é técnica, que é a base fundamental para tudo, né? Base técnica de know-how tecnológico, tem a base técnica também de processos de gestão, processos de promoção de atividade, né? E também tem um pouco, né, de sentimento das pessoas ou inteligência emocional, e a gente tem que saber dosar isso e organizar da melhor forma possível. Eu acho que seria interessante, né, Rubens, a gente dividir isso em algumas fases mais macros, né, depois destrinchar um pouco em milestones e depois falar do dia a dia, né? Então, nós vivemos, né, logo no começo da carreira nossa, né, no começo, mais de 20 anos atrás, né, aquela fase onde a gente estava começando a aprender esse processo, né, e vivendo e fazendo, né, a gente não enxergava tudo e tinha que ir fazendo, né, e com isso nós aprendemos muita coisa. Então, por exemplo, é importantíssimo os fundamentos técnicos de processo, né, depois tem que preparar isso de forma ordenada, e por isso que é importante na fase de planejamento estratégico e depois tático, né, a gente estabelecer bem o plano do que vai fazer, né? E depois, no dia a dia, o controle diário, né? Então, vamos tentar explicar para o pessoal mais ou menos como é que é esse processo, desde que nasce o projeto lá atrás, ele é aprovado e a gente tem que lançar um carro, né? Por exemplo, da data de lançamento do carro, por exemplo, se sair um carro hoje, 2 anos antes o pessoal já tem o protótipo e tal, faz a aprovação do projeto, e aí começa o desenvolvimento mesmo de ferramental, construir a fábrica, etc. Então, vamos contar para o pessoal mais ou menos como é que é esse processo, tá, Rubens? Por favor, tá. né? Vamos lá. Essa é uma parte muito interessante, né? Isso aí dentro da engenharia, não só a engenharia, né? Todos os departamentos estão envolvidos, mas a engenharia é um departamento que logo no começo começa a participar muito, porque já começa a estar discutindo os desenhos. Claro que o processo no Brasil, quando a gente começou há 20 anos atrás, a gente era uma empresa de mais... Apesar de a gente estava fazendo Bandeirante naquela época, o Corolla era um carro novo para a gente. E a gente começamos a receber os desenhos, e a partir dos desenhos a gente fazia as peças para depois produzir o veículo. Com o tempo a gente foi aumentando esse range, começamos até a participar da parte do planejamento do veículo lá na fase embrionária, né? E aí o prazo ficou maior. Mas acho que o legal é o pessoal entender a noção de tempo, né? De quanto que é um projeto. Eu vou falar de trás para frente. Acho que é melhor, mais fácil de entender. Pelo menos na Toyota sempre a gente fala cronograma de trás para frente, tá? E isso é um costume que ainda eu levo. Então, se tem o lançamento do veículo em uma determinada data, menos 6 meses é o tryout da linha, tá? É o GOSH ou 1A. Então, esse é o prazo que é a preparação para a planta fazer os primeiros tryouts de carros. Tá? Em outras palavras, confirma que a fábrica é capaz de produzir o produto, né? Isso. Porque um pouco antes disso, a engenharia fez o handover da planta, né? Então fez em japonês, o termo que usava é Ghost Handover Meeting, fazia o handover para a planta, porque a parte da engenharia teoricamente já acabou. 6 meses antes disso, ou seja, 1 ano antes do lançamento, nós precisamos ter as primeiras peças locais para a gente mandar para, no caso, a matriz, né? Montar o veículo, e esse veículo não chega a ser um protótipo, porque na verdade já é um carro... É um teste de durabilidade, né, Rubens? São vários testes, são quase todos os testes de engenharias necessários para a confirmação. Aí já não é mais de projeto, é uma confirmação, mas se a preparação foi correta, tá? Esse é o foco, porque a confirmação, se o projeto está certo, foi feito lá atrás, né? Ou lá atrás não, em português foi feito antes. Vamos dizer assim, né, Rubens? Projeto global, que é lançado em, sei lá, 10 países, um exemplo, né, um numérico, né? E lá atrás teve o primeiro lançamento, que é original, e depois tem os países que foram na sequência, né? Cada 3, 4 meses vai saindo em um país diferente.
Então, Isso. quando sai do nosso país, o pessoal está confirmando se está seguindo, né, aquilo que era esperado, né, do produto original, né, ou do que está especificado, esperado para ele, né? Confirmação de que está legal, né? Em geral, o Brasil estava nessa situação. Aconteceu uma particularidade um pouco no Etios, que na verdade a gente era o segundo, né? Tinha a Índia, depois veio o Brasil. Normalmente, nos carros que são mais globais, a gente já está um pouquinho mais para o finzinho. Mas, enfim, importante a gente chama Confirmation Vehicle, na CV, é 1 ano antes do lançamento. Então, aí o prazo para chegar nessa data é quando você consegue terminar as ferramentas, né? Então, as primeiras ferramentas têm que começar para que quando você chegar nesse evento CV, estejam prontas as peças e a gente tem que mandar para esse país. Então, não vou falar que é 100%. As peças principais, digamos assim, não sei se talvez por tamanho tamanho A0, são uns 8 meses de ferramental local, tá? Então, se a ferramenta localmente leva uns 8 meses, eu preciso ter os desenhos 8 meses antes do evento CV, pelo menos, um pouco mais, né? 8 meses mais o transporte das peças. Então, vai, uns 9 meses para eu ter o desenho, faço a ferramenta, confirmo a qualidade inicial dessas peças e já mando para algum evento de confirmação, esse evento CV. Mas, claro, nem tudo são 8 meses. Então, as peças mais simples, você tem menos tempo de ferramental, você pode receber os desenhos mais tarde. As peças mais que 8 meses são tratativas especiais, né? Então, aí a gente precisa pedir para o Japão preparar os desenhos antes. E isso é uma particularidade porque o Brasil tem um tooling de preparação um pouco mais longo do que muitos países, né? A gente tem nesse tipo de... Eu falei uma peça de 8 meses, a mesma peça no Japão, eles fazem ferramenta em às vezes 3 meses, né? Então... Eu vivi isso. E isso é importante porque, às vezes, a emissão de desenho, às vezes a gente tinha que receber desenho antes de de um outro país que ia lançar o carro depois, antes da gente, né? Então, por exemplo, se eu ia lançar o carro, sei lá, em janeiro, mas eu precisava receber o desenho deste janeiro antes do pessoal que ia lançar em, sei lá, em setembro do ano anterior, né? Então, isso é por quê? Pela característica do tooling ser mais longo aqui no local. Bem, mas isso é uma curiosidade. O Viu, importante é pessoal? que... Viu? Gratidão, né, Rubens? Para o pessoal ir entendendo, esses grandes eventos são as milestones, ou graficamente, aquelas paredes que nós vimos na apresentação do André, né? E, importante, como o Rubens falou, tem aquele de trás para frente, né? Então, tem a data do lançamento do carro e vai andando para trás, né? E essas datas não mudam, né? Então, eu tenho que fazer um plano e uma estrutura de trabalho que eu vou conseguir cumprir cada uma dessas milestones. Então, é aí que começa a ficar interessante o trabalho que a gente vai... Explicação, né? Que a gente está falando de gestão, né? De projetos. Né, como é que a gente faz no dia a dia, né? Para as coisas irem acontecendo e a gente não perder essas milestones, né? Não prejudicar o andamento, né? Do planejamento dessas grandes milestones que nós estamos falando, né? Isso que a gente está chegando só no desenho, né? Ainda Isso. tem muito mais atrás, que é desde a preparação do desenho, o estilo e vai de trás para frente, né? Isso. Quando a gente prepara os desenhos, mas são mais ou menos 2 anos, às vezes, né? Porque depois que o pessoal começou a definir o nicho de mercado que vai atacar, definiu o tipo do carro, definiu quanto que é o target de custo, começou a desenhar o estilo, aí eu começa a fatiar o carro, digamos assim, né? Então tem o carro bonito feito não sei se o pessoal sabe, né? O carro, os primeiros sketches saem em desenho manual, né? Aqueles desenhos artísticos, né? Tudo bem que faz no computador, mas é manualmente aquilo, né? Depois o pessoal verifica em argila, né? Então o pessoal modela o carro em argila. Começa em uma escala menor, depois faz uma escala 1 para 1. Em cima desse carro de argila, depois de aprovação de estilo, que o pessoal da engenharia começa a realmente fatiar esse carro inteiro, né? Separa em peças, digamos assim, e usa esse estilo para começar a fazer a estrutura de cada peça. E Né? eu lembro que quando eu estava no Japão, na ferramentaria, né? Fiquei na ferramentaria de estampados da Toyota, né?
E lá tinha nessa fase que começava depois do modelo em argila, né, vinha a fase de pegar a peça por peça e montar um carro, a casca do carro, né? Então, para montar o body shell, né, que era a casca do carro, fazia em ferramentas de Zamac, né? E não uma ferramenta completa, com alta precisão, mas tinha que montar todas as peças do carro e colocar para ver se aquilo que estava na argila fica bonito realmente como carro, né? Vou ter que falar uma coisa, Yoshida-san, já não estou mais fazendo isso, não. Não, é que agora é Não tudo eletrônico no design, É né? tudo eletrônico. Eu participei há 20 anos atrás de um projeto que fizeram isso. Há 20 anos atrás, quando eu estava no Japão, também, o primeiro Yaris que lançou no mundo, no Japão e na Europa, eles fizeram dessa forma. Eles fizeram em ferramentas protótipos, fizeram um carro Zamac. protótipo em Zamac. Eu vi eles estampando essas peças aí e fizeram. Mas hoje em dia não se faz mais. Que legal, que legal. Hoje em dia não faz mais, não. Eu lembro, assim, só comentando rapidamente, pessoal, o ferramental, na época, 93, 96, que eu fiquei lá no Japão, um jogo de 3 ferramentas que fazia uma peça custava $80 mil. 10 anos depois, com o processo de Kaizen, abaixou para $20 mil. Então, o que o Rubens falou, que faz tudo no computador, testa no computador, etc., evitou um monte de gastos, né? E a própria tecnologia permitiu fazer a ferramenta mais leve, mais compacta, menos material, etc., menos tempo de usinagem, etc., que culminou com redução de 75% no custo do ferramental, né? Em somente 10 anos, é o processo de Kaizen, quando ele é bem levado a sério, profundamente, assim, né? Muito legal essa experiência que a gente viveu lá. Pois é. Por favor, Rubens. Não. Então, resumindo, né? Assim, para a parte de localização, são em torno de uns 21 meses, por exemplo, antes que a gente precisa receber o desenho, né? Então, mais ou menos, para dar aquele tempo de 8 meses de ferramental, mandar para o Japão, testar o carro de uma forma não muito seriada, né? Uns 20, 50, depende do projeto, e para depois entrar no trial de linha e lançamento finalmente. E antes desses 21 meses, tem quase 2 anos de planejamento do carro, que vai desde a concepção comercial até começar a soltar o desenho, né? E o André aqui do lado, ele, junto com o produto, né, fazia o sourcing, né, o estudo de viabilidade do projeto, né? Isso. Né? Pois quando a gente recebia os desenhos, quando eu falei 20 meses antes, na verdade tem um período anterior a isso, que é a cotação. Uhum. Que a gente, junto com o comercial compras, né, tínhamos que escolher o fornecedor, verificar se era competitivo fazer localmente, não só comercialmente, mas por viabilidade de tempo e de qualidade, claro, né, tá? Para finalmente a gente poder ferramentar, né? Porque a gente tinha que se fazer essa decisão, se valia a pena fazer local ou não. Então era uma decisão importante. Às vezes não valia a pena fazer uma peça local, porque era muito caro aqui, né? Mesmo com toda a facilidade, câmbio, tudo. E eu vou contar uma história rapidinha também. Vinha o pessoal do Japão para ajudar a gente a selecionar o fornecedor A, B, C ou D, né? E era interessante a metodologia deles, que uma delas é a Genchi Genbutsu, né? Mas tinha hora que o pessoal do Japão começava a fazer pergunta absurda, né? E quando você começa a fazer pergunta absurda, o pessoal começava a ficar bravo. Esse cara tá perguntando asneira, não sei o quê, tal, né? Mas, na verdade, o cara se fazia de bobo, perguntava coisa meio idiota mesmo, para ver o comportamento desse fornecedor. Tipo, o cara tá preocupado em entender mesmo a minha dúvida, tá realmente, sinceramente, tentando responder as minhas dúvidas e tá pensando que eu realmente, né, como é que eu vou atender da melhor forma esse cliente? Se o cara me distrata nesse momento, porque eu estou fazendo pergunta idiota, né? Qual que era uma tática que eu escutei de um pessoal lá do Japão? Que era assim, se a pessoa nem conversa comigo direito nessa fase, não me respeita agora, depois que ele já está com o contrato na mão, né, e eu sou, entre aspas, o cliente, mas virei refém desse fornecedor, aí ele não tem mais a obrigação de tentar ganhar
o projeto, né? Por exemplo, ele é o fornecedor A e foi selecionado. Depois que ele já foi selecionado, ele não precisa fazer tanto esforço em me agradar. Então, se ele já deu sinal que não se preocupa, não respeita o cliente, é perigoso eu continuar esse processo e escolher esse fornecedor. Então, a parte emocional do relacionamento humano vinha até nesses níveis de detalhe, né? Tipo, o truque era, se faz de bobo até, né? Mas estava medindo, né? O quanto que esse fornecedor, essas pessoas realmente eram sinceras, né? No pensamento de proporcionar a máxima satisfação para esse futuro cliente. Só Isso é interessante. um Não, comentário. mas é muito interessante isso aí. Eu até vou aproveitar e esticar um pouco esse assunto, Joia. até porque o tema é formação de pessoas, né? E nesse trabalho de Gente Quem Busca, que todo mundo fala, o pessoal fala, né? Não é só ir lá e ver, né? Sentir coisas. Não é só Tem aspecto técnico, né? esse aspecto psicológico, né? De você entender o que o fornecedor está pensando. Com o tempo a gente vai pegando esse macete, né? É interessante você conseguir, com o comportamento dele, você entender a empresa. Isso, no começo, eu realmente, quando eu via esse tipo de coisa, eu achava meio estranho, né? Os japoneses fazerem isso. Mas depois, com o tempo, a gente começa até a fazer igual. Não desse jeito Não Começa exatamente arrogante, assim, né? né? Mas a gente tem essa percepção, né? Quando você está conversando, ainda mais naquela época que a gente começou, em 2000, o que a gente sofreu para escolher os fornecedores, porque imagina, a Toyota só fazia Bandeirante, e tinha a experiência daquele Corolla menorzinho, mas não tinha uma base de fornecedores muito grande, né? Não tinha quase nada, né? E a partir do Corolla, o Brad Pitt, né, que tu não fala, que lá a gente teve que buscar muitos fornecedores, e os fornecedores vinham com muita desconfiança a Toyota, né? Eles já tinham uma experiência ruim naquela época. Outras montadoras que tentaram se aventurar foram muito mal sucedidos, e eles acharam que a Toyota ia ser uma repetição dessa história, né? E eles tinham realmente uma agressividade muito grande em cima da gente. Eles queriam saber, não, quanto você vai comprar, quanto você vai pagar, vocês não vão conseguir fazer isso, não sei o quê. E naquela época, imagina, a gente tá, eu, no meu caso, né, tá começando, para mim foi uma coisa A gente estava aprendendo, aprendendo. construindo a nossa autoconfiança e ainda levava pancada assim, era duro, né, Rubens? Era duro. Claro, né? E foi uma experiência boa porque depois a gente pegou a sensibilidade e começamos a entender que esse tipo de fornecedor não é que era ruim, mas você precisa entender, você tinha que perceber exatamente onde que ele queria chegar com isso, porque ele também tinha medo, né? E ele tinha razão. Só que, claro, ele era um pouco exagerado. A gente tinha que saber filtrar o que importava do que ele estava falando, e a gente tinha às vezes que trabalhar mesmo algumas coisas que ele falava. Às vezes ele falava, não, vocês nunca vão fazer isso. Aí tinha que entender por que ele estava falando isso. Aí tinha um caso lá que ele tinha a máquina parada. Ah, mas aí eu tinha que entender. Ah, não, mas calma aí, nós, naquela época, não sei como está hoje, mas nós pagamos a ferramenta 100%. Não é seu, é meu, né? De Ah, vocês vão consignha, né? pagar, né? Naquela época ainda tinha bastante casos em que as montadoras não pagavam, né? Não sei se como está hoje, Amortizava em peça, né? 100%. Então aí o volume pesava muito porque não pagava nenhum ferramental. Os que Mas eram quando a Toyota falou, não, eu vou pagar 100% ferramental, esse peso diminui bastante. Mas é engraçado, né? Eu mesmo, naquela época, quando eu começava a conversar com os fornecedores, não sabia disso. Então, a gente tomava chumbada. Aí eu tinha que perguntar lá pro pessoal, né? Também, a gente era pequenininho, a gente tinha meia dúzia de pessoas Eu acho que o aqui, legal né? também, né, Rubens, é a gente discutir essa questão do nosso aprendizado, como é que a gente transforma em aprendizado coletivo e como é que depois a gente usa isso aí para desenvolver as nossas equipes, né? Acho que é muito legal o pessoal escutar sobre isso também, né? Tá. Bem, não sei se acho que é melhor voltar para o cronograma. Por favor. Então, o importante é esses milestones. Aí, o milestone, vou focar no milestone local, tá? Porque essa parte do milestone de projeto, eu falei 2 anos, mas é uma referência, depende muito do projeto, tá?
Assim, até soltar o desenho é bem claro, é bem quadradinha a Toyota. Mas antes não. Esse antes aí depende de muitas coisas. Quantos países estão participando, qual o lucro, qual o tamanho do carro, qual o mercado que vai atacar. E isso, às vezes, é uma discussão bem longa, né? Tá? E aqui do local, o importante é que quando a gente começa primeiro os desenhos de cotação, ainda não são desenhos que podem se usar para ferramentar, né? São desenhos que ainda estão em fase, né? Tá em fase de construção, em fase de preparação, né? Então tem muita coisa que precisa ser ajustada com os processos locais. Até a própria engenharia lá está ainda acertando muita coisa, né? E acaba dando aqueles ajustes que eu não posso usar para ferramentar. E nessa fase, compras é fundamental para a gente poder negociar isso aí com os fornecedores, chegar num acordo, modelo de negócio, qual o volume, fora que tem as variações de spec, quantas ferramentas vão ter, dispositivos, e aí começa a entrar em detalhes, né? Porque as primeiras cotações é chute, né? Falar que não é estimativa, né? E é que nem jogo de poker, né? O pessoal não vai jogando as cartas logo de cara. Então, cada vez que você tem uma precisão na informação, você consegue pressionar mais ou chegar em um acordo melhor, né? E é uma coisa que tem que construir mutuamente. Não dá para falar para o fornecedor se vira aí e acabou, né? Porque também, só com a informação que você tem no começo do projeto, ele tem muita segurança, né? Sim, sim. Ele vai jogar, ele vai ter uma gordura financeira lá, né? O Rubens, você está falando de um aspecto importantíssimo. Confiança mútua, né? Um dos segredos do sucesso dos projetos é construir essa confiança mútua, né? Se você não ajudar a criar um ambiente de comunicação, né? Fornecedor, cliente, chefe, subordinado, né? Pares de trabalho, né? Sempre, né, vai ser muito mais complicado, né, entender os problemas e resolvê-los, né? Então, esse que é o ponto que é o ponto de aprendizado, né? Além da parte técnica, né? E a parte de cronograma, tem todo esse aspecto que não fica no cronograma evidente, né? E a grande dificuldade que a gente tinha lá no começo, lá em 2000, 2002, 2003, era justamente essa, né? Porque os fornecedores não sabia como que era direito o tratamento com a Toyota, porque a grande maioria deles eram novos, os fornecedores que forneciam no Bandeirante, praticamente nenhum ficou, né? Alguns que forneceram lá no 040, né, naquele Corolla quadradinho antes lá, Corolla de alguns 98, ficaram, né? Lá, né, de 98, né? Um ou outro ficou. Então, os fornecedores também tinham muito receio. Essa que é a grande verdade. Não sabia como que era a tratativa. Então, eles imaginavam alguma coisa e falavam, aí, quanto mais imagina, quanto menos real, mais gordura se vai se colocando. Essa que é a verdade, né? Mais gordura vai se colocando. E aí, até criar esse laço de confiança, esse laço de credibilidade, de que o que a gente fala ia ser cumprido e tal, até conseguir criar isso aí, na verdade, demorou o projeto inteiro, praticamente, né? Só no outro projeto que a gente conseguiu acertar essas coisas. Eu vou falar né? mais uma curiosidade que eu aprendi nesse meio do caminho, né? Você tem fornecedor que é local, tem fornecedor japonês e tem os fornecedores que nós chamamos de globais. O que acontecia no mundo todo, né, que os fornecedores globais, principalmente, começaram a compreender com o tempo? A Toyota trabalha com fornecedor local, global, né, e os japoneses, né? São 3 categorias principais de fornecedores. E o que os fornecedores globais perceberam com o tempo? Que a Toyota se esforça para comprar dos fornecedores locais, né? E às vezes é local, global também, né? E o que era importante nesse relacionamento? Quando a Toyota é pequena e o fornecedor começou a fornecer e acaba vindo os pequenos, não os globais, no resto do mundo, né? O pequeno fica e o global depois não consegue entrar mais no business. Então, alguns fornecedores, né, na época lá de 98 para frente, quando a gente viveu essa fase, que já tiveram a experiência de ficar de fora lá no exterior,
compravam plantas no Brasil, né? E faziam um esforço tremendo para começar a fornecer para a Toyota, porque era importante entrar, né, no cliente Toyota, né? Logo quando a Toyota é pequena ainda, né? É muito interessante perceber, né, o quanto que a Toyota gosta no mundo todo, né, de desenvolver o fornecedor local e fidelizar esse fornecedor local, né? E aí os globais, quando perceberam isso, começaram a montar estratégia para conseguir entrar no projeto logo no começo, mesmo quando a conta não era aquela conta que a gente chama de filé mignon, que daria lucro para eles. Né? Só completando aqui o que o Yoshida está falando, né? Por que tem os fornecedores japoneses? Porque boa parte dos desenhos de peça a Toyota mesmo não faz. E a know-how Quem desenha desses é o know-how do fornecedor. Quem desenha é o fornecedor japonês. Por isso, obrigatoriamente, né, como tem patente, tem algumas coisas são patenteadas, esses fornecedores eram praticamente obrigatórios. Ou comprava dele aqui no Brasil, ou comprava dele no Japão. Então, não tinha como fugir desses fornecedores. Não é porque tinha que ser japonês, porque era amigo do cara lá, não tinha nada disso. Não é nacionalismo. Porque ele que desenvolveu a peça, ele que desenhou a peça propriamente dito, e muitas vezes o desenho não vinha nem com desenho escrito lá Toyota Motor Corporation, era o nome do fornecedor. Então, isso inviabilizava a gente nacionalizar muitas das coisas. Porque muitos deles eram co-designer dentro da engenharia da Toyota. Da engenharia da Toyota lá no Japão. Então, aí, esse que é o grande ponto, né? E aí acabava sobrando, de uma maneira geral, as peças que tinham mais facilidade de ser localizadas eram aquelas peças, normalmente as peças do acabamento interno, né? Que aí o design era um pouco mais flexível, um pouco mais tranquilo da gente poder desenvolver no Brasil. Mas deixa eu dar uma lida aqui no chat, senão o pessoal vai ficar bravo comigo, né? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, começou por aqui, beleza. O Regi já colocando aqui, o projeto tem que ser muito ajustado, bem estudado para cumprir essas datas. Show demais a linha de raciocínio. Valeu, Regis, gratidão. O Regis está com a gente aí em todas as lives, né? Muito bom. Gratidão. Valeu. Depois, Massacre aqui, colocando, talvez tenha falhado mais essa transmissão de experiência nas empresas nos últimos tempos. Deve ter tido algumas experiências aí meio complicadas, né? Coloca aqui para a gente no chat, então, o que incomodou aqui, o que seria diferente disso que a gente falou com a realidade que você viu aí, né? A Marta, excelente técnica de análise de fornecedor, gratidão. O Valdir, em uma nacionalização de componentes, se aparece uma necessidade de alterar olha só, o cara já deu na canela aqui, tem uma necessidade de alterar a especificação do desenho, qual é o nível de dificuldade com a matriz? É grande, no caso lá era muito grande. Ou o Brasil tem autonomia para essa alteração? Qual que é o grande ponto, né, Valdir? A gente teve muita, assim, na época do Bandeirantes, a gente podia fazer tudo por aqui. Né? Eu não vivi isso, eu vivi só a reposição do Bandeirantes, mas na época do Bandeirante podia fazer tudo por aqui, porque era um projeto que já tinha virado local. Apesar de ele ter nascido, né, o Bandeirante, na verdade, é a Land Cruiser 1. Né? Land Cruiser 1. Hoje vocês veem aí importado, né, Land Cruiser Prado, tal, lindas. Mas a Land Cruiser 1 era o Bandeirante. Como era um projeto local, era tudo resolvido por aqui. A engenharia aqui tinha autonomia total de fazer qualquer tipo de alteração. Na hora que a gente fala no projeto global, qual que é o grande ponto? O ponto é que na hora que se fala do projeto global, todo o globo inteiro é uma rede. Então, se alguém tem problema, é possível exportar a peça de algum outro lugar do mundo. Aí, quando você altera o projeto, que é isso que você está falando aqui, alguma alteração de desenho... Vira projeto exclusivo. Vira projeto exclusivo. Aí, se não está isso muito bem interligado com o mundo inteiro, pode acontecer de um momento de algum outro lugar precisar daquela peça, na hora que exporta só vai ficar sabendo que a peça deu problema, que a peça não é a mesma na hora que vai colocar no carro lá do outro lado do mundo. Por isso que tem que tomar cuidado para manter, né, a comunização de desenho. Para mim me incomodava demais isso, eu cansei de brigar com o Rubão, ele sabe disso aqui, cansei de brigar com o Rubão aí, porque a gente queria mudar tudo, que é lógico, ficava muito mais barato, tinha algumas reduções de custo que a gente conseguia fazer com a alteração de desenho. E o Rubens, não, o Rubens e o Hiro também, o Hiro mais, né? O Rubens mesmo, o Hiro mais, que a gente era do chassi, o Rubens do estamparia, né? E aí era muito mais complicado, porque o Hiro, então, na parte de chassi,
que é freio e tal, aí que não podia mexer em absolutamente nada mesmo. Mas olha só, pessoal, só mais uma curiosidade. Nós vivemos lá no fornecedor lá que tinha peça, né, Rubens, que não estava boa conforme o desenho, né? Você vai falar o nome, pelo amor de Deus. Não vou falar o nome. Bom, daí o que aconteceu? Tem um desenho do produto que tem geometria, raios e acabamento, não sei o quê, né? E tem hora que o produto não tem toda a informação e tem informação que está no desenho do produto que, na realidade, né, na prática, não é impossível fazer. Então, eu era o cara do processo, né, que tirava a peça no final. Então, teve, né, nesse caso lá, tinha uma peça que estava, assim, tinha uma regra básica que a peça pode tirar no máximo 20%, regra geral, né? Mas, com aquele produto, naquele desenho, né, o melhor que eu consegui tirar na peça foi estiramento tipo 28%, 30%. Que aí, quando eu conversei com o diretor do fornecedor, eu falei assim, o desenho pede 20% máximo de estiramento, porém, com essa geometria nessa peça, é impossível tirar esse estiramento máximo de 20%. Eu alterei, inclusive, o desenho do produto por minha conta, alguns lugares que não tinham aspecto funcional, etc. Cheguei naqueles 28% e dei o meu julgamento para o fornecedor. Pode fazer desse jeito, porque é impossível fazer com 20, e o melhor que dá para fazer é esse. Então, eu assumo a responsabilidade disso. E também isso aí não dava nem para pedir, fazer um processo inteiro para atualizar o desenho de raio, acho que era 2, que eu mudei para 4, e por isso que a peça começou a sair numa condição que dava para acreditar que ela ia durar a vida inteira do projeto. Nunca quebrou nenhuma peça, portanto, meu julgamento estava adequado. Né? Que sorte, hein? Que sorte, mas de vez em quando, né, pessoal, a gente tem que ter o bom senso de entender que se eu travar um projeto por causa de que o desenho pedia raio 2 e aquele raio 2 é impossível de fazer, e eu esperar uma engenharia inteira movimentar e mudar aquele raio para poder, né, fazer isso, e só para vocês entenderem a realidade que a gente estava vivendo, faltava um mês para o lançamento do produto, né, do carro. Não dava para conversar com o Japão, pedir aprovação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tinha que fazer o necessário, que era viabilizar a peça, porque ela existia no mundo inteiro, por que não ia existir aqui, né? Com certeza o resto do mundo fez algo parecido com o que eu fiz, né? Mas não foi formalizado num desenho, né, que eu vou chamar desenho hiper rígido, que não deixa o pessoal fazer o que tecnicamente é o viável, né? Nem sempre o desenho é o melhor do mundo, né? É isso aí. Então, voltando aqui na pergunta do Valdir, né? Sendo direto aqui, depende da peça, tá? Peça falando de uma maneira geral, não é tão direto assim, mas peça de acabamento de interior costumava ser um pouco mais maleável, né? Esse tipo de alteração local, porque é dificílimo uma exportação de acabamento de peça de acabamento interior, né? É muito complicado, mas peça de carroceria, chassi e tal, esquece, é conforme desenho, ponto final. Peça de segurança. Peça de segurança, então, nem se fala. Aí esquece. Segurança significa virar, né? Frear e acelerar. Freio, volante, transmissão, né? Tudo complicadíssimo. Tira Tamara Magara. É isso aí. O Rubão já falou em japonês. Vamos lá. A Bruna aqui, ó, dúvida. Só dar uma complementada aqui. Isso aí é uma coisa interessante de mexer nas especificações, é porque isso aí tinha um problema também. Depois a gente começou a melhorar, né? Nas primeiras vezes que a gente tentou fazer esse tipo de coisa com o desenho já pronto, era muito difícil mudar. A partir do momento que você começa a entrar cada vez mais cedo nos projetos, isso começou a aparecer um pouco melhor. O que acontecia, que às vezes era difícil, é que a gente descobria que essa condição diferente era barata quando já o desenho está emitido, né? Aí era muito difícil mudar, porque houve já uma validação do projeto. Isso que era muito difícil a gente conseguir convencer a matriz que eu alterando o projeto valia a pena agora para eles, porque às vezes localmente valia a pena porque eu vou pegar mais barato, vou fazer.
mas a confirmação de teste, do ponto de vista de engenharia, era mais caro do que o valor que às vezes a gente conseguia fazer localmente, tá? E essa conta eles faziam. E às vezes a gente não tinha como falar, realmente, principalmente nesses casos, né, que o Gilberto comentou, né, quando turn, Hashimoto, né, turn, vira, para, acelera, Ah, né? peças Depois de tem, funcionais de segurança, né? depois apareceu o Fire Hazard e Overrun, né? Mas são coisas importantes que aí sim, aí você poderia impactar em testes muito caros só porque você vai conseguir uma pequena redução do ponto de vista mundial, né? Localmente, às vezes é uma redução grande, mas mundialmente não justificava. Representativo. É isso aí. Aí a Bruna pergunta aqui, ó, culpa do Yoshida. A estratégia do japonês de avaliar o fornecedor brasileiro através de pergunta absurda para escolher aquele que sempre se esforçaria para atender bem a Toyota não teria um efeito colateral de criar uma desconfiança na relação de fornecedor e Toyota? É verdade, é verdade. Mas qual que é o grande ponto, né? Isso a gente aqui, os locais da Toyota, que tinha que ficar fazendo, olha, ele está perguntando absurdo para te testar, então entra na dança e vem junto. É lógico que a gente dava o spoiler, né? Porque a gente queria fazer a peça localmente, ou fazia com aquele fornecedor, ou tinha que importar, então a gente dava o spoiler, falava, meu, ó, deixa o cara falar as bobagens dele, faz que você está entendendo tudo, que está indo, e vamos junto, porque senão vai dar groselha. Mas a gente evitou. Tinha sim a desconfiança, claro, né? Principalmente no começo de projeto, primeiro projeto de verdade, né? Claro que existia um monte de desconfiança e isso podia criar uma desconfiança ainda maior. Mas a gente dava uma contornada nessa situação localmente com as pessoas locais. E um fator de medo do fornecedor em geral é que a Toyota é conhecida mundialmente por excelência em qualidade. Então, em relação ao que o pessoal estava acostumado a fazer, eles achavam que era excesso de qualidade, então eles não tinham certeza de quanto custa isso. Então, gerava um temor, né, de orçar, né, no mesmo preço que orça para os outros clientes, e a Toyota exigia um negócio que eles não conseguiriam cumprir, né? Então, tinha esse receio também, né? Isso que era o grande, principalmente nos primeiros projetos, né? A lista de rigor, né? O rigor da qualidade, que o pessoal queria receber aquilo com a maior urgência possível para poder colocar, poder avaliar, né? Avaliar e saber o quanto que se conseguiria fazer ou não. Exemplo, uma peça que eu lembro da época, na época, teste de oxidação, né, de ferrugem, né, salt spray no Brasil, o pessoal exigia 300 horas de salt spray, e a Toyota era 1000 horas de salt spray, né? Um exemplo, só para vocês terem ideia, né? E quando surge um negócio desse, pode ter um impacto grande de custo, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, aquele negócio, né? Aí todo mundo, né, indo na pergunta lá do Valdir. Ah, mas no Brasil não neva, para que tem que colocar essa porcaria aí, né? Porque salt spray, na verdade, é a simulação de quando neva, aí o governo, né, coloca sal nas rodovias na rodovia, para a rodovia não congelar, não ficar aquela espessão de neve, aquela espessura de neve. E aí esse salt spray simula jogar sal embaixo do carro inteiro, né, para fazer para que isso acelera demais a oxidação, né? Aí o pessoal falava, poxa, mas no Brasil não neva, para que está tendo esse tipo de coisa? O rigor é muito grande e tal, não sei o que lá. Só que o nosso Corolla já era exportado para a Argentina, para o Chile, que tem muito lugar que neva lá, e isso é muito normal. Toda a América, então, tinha que atender a especificação de lá também, não dava para fazer um carro exclusivo de exportação para lá e outro carro exclusivo aqui no Brasil. Então, isso é um exemplo, né, na pergunta lá do Valdir, das alterações que, por exemplo, eram solicitadas. A Toyota atende desde o Brasil, Chile, Uruguai, até o Caribe, né? Então, é muito amplo. É muito ampla a variação de clima, né? O clima tropical, super tropical, equatorial, na verdade, né? Dos países do Caribe, com um clima cordilheira lá, né? Que é sempre muito frio. O Naox... Fala, Hiro. Deixa eu dar uma adenda aqui. Isso aqui também tem dois pontos de vista, tá? Tem realmente que é as perguntas absurdas,
depois que a gente pega experiência, a gente consegue descobrir que alguns desses carinhas aí faziam pergunta que não precisava, né? Eu achava que às vezes exageravam e quando a gente traduzia, a gente até eliminava isso aí, né? Mas tinha coisas que não eram tão absurdas. A gente não entendia na hora o porquê da pergunta, mas às vezes é porque o japonês tinha um know-how que ele queria saber se ele tinha, o professor tinha. Ele não perguntava diretamente, você sabe fazer assim, com essa tecnologia? Então ele começava a ir pelas bordas, assim, isso aqui, como você testa? Né? Aquelas perguntas meio bestas, assim, né? O cara olha assim, nessa máquina aqui de salt display. Você já fez, por acaso, com 1000 horas? Né? O cara, não, 1000 horas? Por que eu vou fazer com 1000 horas? Ninguém pede isso, né? E aí ele fica assim, e se eu pedir? Se você pedir, você pagando, eu faço. Né? Às vezes as pessoas respondiam assim, né? Aí, claro, cria aquele sentimento ruim, né? Tá? Na verdade, não vou falar que é sempre, tá? Mas tinha muitos casos assim. Eu lembro de uma vez que eu visitei o fornecedor, eu conhecia o cara, o japonês bem, então eu traduzi, né? Mas eu mesmo fiquei com vergonha, né, das perguntas dele. Mas, viu, Rubens? Fiquei com vergonha da pergunta alheia. O lado diferente. Vergonha alheia. Um exemplo agora que eu vou falar é de um cara que era altíssimo nível. Ele olhava para o equipamento, sabia. O Kaneko-san, você lembra, né, Rubens, da engenharia de materiais do Japão? Ele foi um deles. Então, mas o Kaneko-san, quando eu fui ele numa das indústrias de aço do Brasil, ele olhava o equipamento, sabia, olhando o equipamento, que aqui pode ter aço nível 10, nível 3, nível quanto, né? Em função do equipamento que tem ou não tem. Então, teve um gráfico que ele viu lá na fábrica, né, que ele perguntou, para que tem esse gráfico? Né? E o cara simplesmente respondeu, mínimo e máximo, eu regulo e mantenho aqui, né? Ele só queria saber se o cara sabia o que realmente aquele gráfico significava, né? E aquele gráfico significava o quê? Se tivesse fora daquele range, podia ter uma descontinuidade de propriedade do material que ia ter, tipo, 20, 30 metros lá na chapa, que era muito grande. E aquele tá dentro daquele range significava a capacidade de não ter aquele problema, ou ter muito, né? E ele só queria saber se o cara entendia, né, a importância daquele número. Né? Porque é isso mesmo. Às vezes o pessoal de lá tinha muito know-how, mas por uma questão ética, ele não pode retransmitir o know-how que ele recebeu de um fornecedor japonês, passar diretamente para um fornecedor local, só porque eu estou fazendo business, né? Então, ele tinha que checar até que ponto o fornecedor local chegou. Se ele chegou em um ponto que ele entendeu que, ele chegou nesse nível... E vai proporcionar um certo nível bom para a gente. E ver se o fornecedor está com vontade de fazer, ele dá algumas dicas, pensa assim, pensa assado, né? E às vezes, quando nessa primeira que ele pensa assim, o cara, não, isso aí eu já tentei, cala a boca. Né? E tinha gente que respondia assim. Isso não é relevante, né? Não, isso não tem nada a ver, a literatura mundial fala que isso não precisa fazer. Aí é do outro lado, né? Que eu não queria traduzir para o japonês. Aí não tinha Porque é a questão do copo cheio, né? E o cara que está com o copo cheio perde a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Exatamente. Aquela resposta que a gente odiava, né? Eu já faço há 30 anos assim, por que você está pedindo para eu fazer diferente? Que é horrível, né? Horrível. Não, e eu já tive vários casos, né, que perdi a chance, e tem casos que o cara foi com tanta vontade que eu aprendi realmente o know-how espetacular que tinha atrás disso, né? E às vezes eles percebem na minúcia, isso aqui ele está fazendo assim, né? Entendi. Mas aí o fornecedor, ou sei lá quem, quer ficar próximo, quer pegar essa informação, ele tem essa atitude, né? Não só do cara, né, do pessoal de cima, tem essa atitude, aí ele se sente confortável, claro, ele não vai passar o know-how, mas ele dá as dicas, faz isso, faz assado. Aí o cara, isso aqui faltou isso. Põe esse negócio aqui. Funciona. Nós que, né, Rubens, nós que vivemos esse contato direto com o pessoal ultra experiente do Japão,
A gente pegou alguns que não eram realmente tão bons, mas os caras espetaculares eram, assim, Sim, sim. fontes inesgotáveis de conhecimento, né? Que foi bom ter vivido com eles, né? Isso é uma postura profissional que acho que todo mundo precisa perceber essa chance, né? É claro, a gente tem que separar, né? Tem uns caras meio estranhos lá, mas não são todos. E mesmo às vezes pergunta muito estranha, você precisa entender onde ele quer chegar. Precisa ver se é estranho mesmo. Às vezes tá no contexto, né? E às vezes o pessoal corta esse tipo de coisa e você, quando percebe que ele não quer, você não consegue mais estreitar relacionamento, né? É muito difícil. Em vez de criar laços de união, a gente vai desconectando. Deixa eu voltar aqui, tem algumas perguntas bem bacanas aqui, ó. O que você colocou aqui, ó, como devo proceder quando o único fornecedor que aceitou o fornecimento de peça não está num nível aceitável de qualidade e não consegue investir em pessoas e processos para melhoria? Olha, difícil, essa é bem complicada. Mas o que a gente fazia lá no Toyota? A gente juntava uma galera na Toyota lá, tipo o Rubão, ou o Hiro, que está aí na plateia assistindo, né? E a gente fazia um task force em cima do fornecedor, porque ou era com ele ou era com ele. Né? Se já tinha definido que tinha que ser nacional, para a gente seria uma vergonha ter que chegar para a matriz e falar, olha, desculpa, a gente tentou com o fornecedor aqui, desculpa, a gente está devolvendo a peça, por favor, mande peça importada. Para a gente seria uma vergonha total e um descrédito nosso, né, das pessoas locais aqui no Brasil. Então, a gente juntava os especialistas que a gente tinha dentro da Toyota, ia no fornecedor e fazia atividade de Kaizen junto com eles lá, fazia melhoria junto com eles. Mas isso era a maneira que a gente fazia. E isso desenvolveu a gente demais, o Rubens, o Yoshida aqui na parte de estampado, Hiro, o pessoal da engenharia, vamos colocar ali bem devagarzinho, mas eu também ajunto nas atividades lá, junto aos fornecedores de chassi, né? Na parte de roda é melhor, mas o Hiro é super especialista no freio, então é difícil. Mas era isso, a gente fazia dessa maneira, né? A gente ia lá e resolvia. E esse resolver era observar, pensar, decidir, consensar, né? Isso aí. O que a gente podia melhorar no processo dele, a gente melhorava junto com ele, claro, tinha que ter a gente não ia lá, né, olha, veio aqui a tropa de choque da Toyota, sai todo mundo, a gente arruma e depois vocês entram para fazer. Isso de jeito nenhum, né? Que seria mais ou menos a gente chegar na casa de vocês aí, colocar a sala no quarto, a quarto na sala, muda tudo, agora vocês voltam para lá e moram. Né? Não dá para fazer isso. É lógico que é junto com o pessoal do fornecedor, em consenso com todos eles, e a gente fazia isso de maneira construindo coletiva. o ambiente, né, adequado para isso, né, de confiança, né? Tirar o medo, o receio, e muitas vezes a gente tinha que dizer assim, eu assumo a responsabilidade. Né? E qual que é o grande ponto, né? A credibilidade nasce onde a gente passa a dificuldade junto, né? E aí os laços de união, que o Yoshida fala tanto, crescem muito, né? Que a gente passa a dificuldade junto de verdade, a gente sente a dor, né, junto com o fornecedor de verdade e resolve os problemas juntos. Aí a gente cria um laço muito maior. Diferente de ir lá só para bater, só para bater e falar que está errado, né? Não dá. Certo, Rubão? Não era assim mesmo? Ixi, eu estou falando do mestre Yoshida aqui. Ele era mestre em acertar. Ele era um grupo de Kaizen, ele fazia bastante isso aí. E ele está falando que aprendia comigo, eu aprendi com ele. Né? Muito bom. Posso falar? Fica meio estranho aqui falar isso, mas é verdade. Mas muita sinceridade, aprendi muito junto. Tá bem. Sim, todo mundo aprende um pouco com os outros, é sempre assim. Isso é o importante, é a gente estar aberto a receber novas informações, estar aberto a receber o novo sempre, né? Isso que é o mais importante. E o Naoki, de novo aqui, como obter um amadurecimento de projeto de produto com qualidade quando o cronograma é muito curto? Juntando todo mundo, o time todo no pertencimento, fazendo mais... quanto mais curto o tempo, mais junto o time tem que estar. Não tem jeito. Tem um negócio que chama Kikikan, senso de crise. Se a gente sabe que toda vez que vem um projeto, vem essa crise, então a gente tem que trabalhar antes do projeto acontecer. É isso. Isso pode significar que nesse projeto curto não se resolva tudo,
mas a experiência que se cria nesse projeto curto vai melhorar o próximo. E isso é fundamental. Você tem que fortalecer, esmerar esse conhecimento, transmitir esse conhecimento para a equipe toda poder construir algo mais a partir dele, né? Reativo sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais complicado, né? E aí, se ficar pensando só no projeto que é curto, sempre curto, vai ser o famoso cachorro correndo atrás do rabo, né? Nunca vai alcançar e vai ficar sempre girando ali, girando, não vai ter jeito. Então, fazer a evolução o máximo que der dentro do projeto e se preparar para que o próximo não aconteça a mesma coisa. Esse que é reflexão, né? O Hansei, né? Esse que é o Hansei. Tá? Esse que é a reflexão que tem que ser feita. Você está sofrendo, pensa, toma ações para sofrer menos da próxima vez. Isso é Kaizen, né? Isso é Kaizen. Certo? Isso muito aí bem. Tem um... Posso falar mais? Estou dando pitaco, então. Tem que ser rapidinho, porque o tempo já está estourando. Está acabando já? Tá bom. Não, mas... Fala aí. Aí cai naquela questão de causa raiz, né? A gente precisa entender exatamente por que aconteceu isso, tá? E nesse ponto também era legal. Tudo bem, existe a discussão longa de causa raiz, mas quando acontecia... Não estou falando culpa de compra, mas a gente demorava para escolher um fornecedor. Não, às vezes acontecia, né? Claro. Por vários motivos. Uma vez eu lembro que eu fiz uma peça em 2 meses. Era uma peça que o pessoal pedia 6 meses, fizemos em 2 meses. Mas aí tem que fazer todo um alinhamento para a gente conseguir fazer esse trabalho, né? É um task force já, né? Task force, é uma negociação. Aí, por exemplo, nessa qualidade, eu negocio a qualidade que eu vou chegar. Eu não vou conseguir chegar à qualidade 100% no evento CV em fazendo 1 mês e 1 mês para mandar a peça. Aliás, eu mandei a peça, eu levei a peça debaixo do braço, levei lá. Né? Tá? Fiz handcare isso aí, né? Eu levei a peça lá. E foi assim, né? Foi uma série de necessidades que a gente teve que fazer, entrou todo mundo para ajudar, todo mundo para bater também, mas fizemos e deu certo. É isso aí. Agora, Rubão, tem uma pergunta para você aqui. A Bruna colocou aqui, o ajuste técnico de tradução é uma técnica de negociação. É verdade. E aí a pergunta dela, essa dificuldade dos fornecedores brasileiros em atender o lead time de construção de ferramenta indica que há muita oportunidade para aplicação do Lean nesses fornecedores ou seriam outros fatores? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Opa, desculpa, essa aí é oscilação. Não, vai para você. Pressionado. Tá bom. Aqui, não, isso é uma coisa que eu aprendi bastante com oscilação. Acho que ele vai ficar cheio de dedos para falar, mas isso é uma coisa interessante. Existe uma particularidade do Brasil que a gente entende, tá? Existe uma questão cultural muito forte. Cada montadora tem uma forma de construir ferramenta. E isso é muito difícil harmonizar no Brasil. A Toyota, a forma de construção da ferramenta é rápida porque ela tem alguns entendimentos muito diferenciados, né? Por exemplo, eu vou contar um caso que a Yoshida-san, que viveu, ele fez a ferramenta e sabe muito bem. Por exemplo, algumas montadoras aqui não deixam que a ferramenta pós-ajuste tenha ajuste com solda. Então, ele faz o quê? Ele faz como se fosse um protótipo, ajusta tudo e refaz a ferramenta de novo para poder entregar. E a Toyota aceita com a solda, né? Não porque a gente aceita de qualquer jeito, mas a gente entende que tem que produzir, dá para produzir, não é problema soldar a ferramenta, né? E tem muito, não estou falando de ferramenta plástica, né? Que a solda acaba revelando a superfície visual. Mas de estampados, isso aí acontece. Claro, tem um know-how, tudo isso aí, acho que muita gente faz isso, o pessoal sabe, mas existem, por exemplo, montadores que não permitem isso aí. Nós temos uma certa dificuldade logística no Brasil, que é muito grande, né? Muitas ferramentas estão muito longe de São Paulo, esse transporte é terrível, tá? E existe aí uma coisa que é a questão de ajuste. Uma vez a gente comentou em uma outra live que a questão de ajuste de Dayton é muito importante no tempo de tryout. Diferenças de processo, né, que são os Daytons, né? Aqui, por exemplo, é costume, por exemplo, ferramentar e dar acabamento em toda a superfície. Então, o operador lá na bancada, o Brasil gasta muito tempo em bancada. No Japão, por exemplo, o que é rápido? O tempo de bancada lá, o pessoal parece dentista.
tá? Eles entram com muito equipamento e eles não perdem muito tempo. Quer dizer, eles têm as máquinas que fazem rapidinho, mas o tempo de bancada do Japão é fantástico. Aqui, o tempo de bancada é muito demorado, tá? Porque nós não temos ferramenteiros tão bons. Claro, o Japão tem máquina rápida e bancada rápida. Aqui tem máquina rápida, mas ninguém tem fila. Qualquer ajuste, o pessoal solda e põe em máquina de novo. E volta para a máquina, e volta para a máquina. Isso gera uma fila muito grande para entrada em máquina. Então, a ferramenta entra várias vezes nessa máquina, né? Então, vai entrando em fila. E lá no Japão, não sai da máquina, vai para a bancada, não volta mais para... Não é que não volta mais, né? É mais difícil porque o pessoal consegue ajustar. Antigamente, no Brasil, tinha esses ferramenteiros que conseguiam esculpir, digamos assim, a ferramenta na mão, né? Fazia todo esse acabamento bonito. Hoje em dia quase não tem. Ele volta tudo em máquina. Fica bonito em máquina, fica ótimo, mas ele demora, ele entra em fila e você precisa considerar isso no cronograma. É isso aí. Verdade. E tem mais uma aqui, Rubão. O Valdir colocando aqui, a partir de quando um determinado lançamento sai da responsabilidade da engenharia e passa para a manufatura? Menos 6. Tradicionalmente é o Ghost Handover, né, que é o CV. Isso quer dizer que 6 meses antes do lançamento do carro, existe toda a tratativa que faz o handover, ou seja, o desenho da engenharia, fez as primeiras peças, testou em veículo no Japão ou algum lugar, aprovou o carro porque verificou que a qualidade das peças estava condizente com o que esperava do produto, fez os últimos testes veiculares, aprovou, e aí a engenharia falou, olha, eu terminei meu serviço e eu posso deixar para a manufatura produzir. Então é um milestone muito importante, por isso que chama handover, né? Eu passo o bastão, né? Olha, eu terminei meu serviço, pode fazer. Claro, sempre existe um outro lá, a gente deixa bem claro, isso aqui faltou, nós vamos melhorar aqui, mas isso, como milestone, é muito importante, é o filtro, né? Você tem um monte de serviço, sobrou só isso. E deixa todo mundo bem ciente de que esse é o serviço que sobrou, tá? Não fica escondendo. E é assim, né? Tem um determinado nível que eu tinha que atingi esse nível e entreguei para a produção, e a produção tem a obrigação de manter esse nível a partir daí. Né? É isso aí. Manter a especificação, manter as medidas e etc. Né? É isso mesmo. E a Marta colocou aqui, ó, depois que o povo desenvolveu o fornecedor na China para fazer ferramenta, os ferramenteiros no Brasil sumiram no mercado. É verdade, né? Antigamente tinha muito ferramenteiro excelente no mercado, atualmente é mosca branca. Pura verdade. Eu passei 3 anos em treinamento na ferramentaria da Toyota no Japão. Meu sonho, quando eu voltei, era construir a ferramentaria Américas. E o know-how que eu aprendi em 93 continua ultra importante mesmo hoje, porque a forma que o pessoal pensa dentro da Toyota, né, como jeito de pensar, jeito de fazer Kaizen, o que eu vivi em 93 ainda é moderno hoje. É verdade. Tá? Muito bem. Porque a gente não progrediu aqui, a gente ficou estagnado. Né? Isso aí. Muito bem. Então, vou só lembrar para vocês aqui que depois de amanhã a gente tem o nosso workshop gratuito, com certificado em linha emocional, das 9 da manhã às 18 horas. Quem ainda não se inscreveu, tá o link aí para se inscrever. Ainda dá tempo, ainda tem algumas vagas, se inscrevam aí, clica aí, se inscreve. E amanhã a gente recebe o Mayumi San, que é uma pessoa fantástica, né? A Mayumi trabalhou por mais de 40 anos na Denso, fez aquele livro ali, o DNA do Monozukuri, que é o Denso Production System, né? Ele que é o responsável, e ele é o nosso certificador. Hoje ele é o CEO da PQM Solutions do Japão, que dá esse suporte técnico a todas as Denso do mundo inteiro, e ele certifica a Winners Alliance como única empresa fora do Japão a poder fazer esses treinamentos. Então, não percam, amanhã é uma live fantástica, vai ser em japonês, o Yoshida vai traduzir, então ele vai ter uma função dupla amanhã, a live vai até esticar um pouco mais, normalmente estica um pouco mais, mas vai ser uma live fantástica, ter a possibilidade de ouvir o Mayumi é sempre muito legal, que ele tem uma pegada muito forte aí na parte de pessoas, né, na parte emocional, então ele vale muito a pena, chama os amigos, chama todo mundo, e todo mundo aqui amanhã junto de novo. Rubão, por gentileza, suas considerações finais. Infelizmente, já estouramos aí quase em 10 minutos o nosso tempo. Quando a live é boa, é assim, o papo é bom, vai embora. Fala lá.
Não, muito obrigado. Eu acho que as perguntas foram muito legais, muitos de alguns colegas aqui. Eu acho que engrandeceu aqui a discussão. E tem muito espaço, sim, tem muito espaço Lean aqui no mercado brasileiro. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque, assim, não querendo ser, Japão é bom, Japão é bom. Não, acho que falta a gente ter uma pegada aí para falar, não, eu quero ser melhor que esses caras aí, né? Eu acho que a gente tem de tudo isso aí para a gente poder desenvolver, dependendo da situação, do que como tá, e acho que a gente tem que aproveitar esses caminhos aí para a gente conseguir, tá? E acho que a oportunidade que vocês estão dando aí para o pessoal se qualificar aí na Winners Aliança, o pessoal tem que aproveitar. É isso aí. Gratidão, Rubão. Gratidão. Valeu, Yoshida. Bom, pessoal, viver e aprender, se desafiar, buscar mais é a essência da vida, né? E quanto mais a gente poder absorver conhecimento e distribuir esse conhecimento para quem está à nossa volta, nós estamos construindo um mundo melhor, né? E desde 2008, a época que eu saí da Toyota, minha vida tem sido com esse propósito, né? E mais que nunca agora, estamos chegando num ponto que realmente a gente está com capacidade de transformar vidas, né? Contem conosco, pessoal. É isso aí. Então, gente, gratidão imensa a cada um de vocês. Vocês realmente são... Gratidão, né, Rubens? Gratidão, Rubão. Sempre está atendendo. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Gratidão. E a nossa gratidão a todos vocês que fazem, né, essa live muito bacana, essa interação toda que vocês deram aqui no chat. Isso que faz isso aqui muito legal. E a gente sempre fala que vocês são pessoas especiais de verdade, porque pegam o tempo livre de vocês para estar aí aumentando o conhecimento e não ficar vendo televisão, ficar vendo fazendo banalidades, jornal, né? Qualquer outra coisa, né? Que só passa aquele negócio de Covid o tempo todo, não fica falando, né? Parece um disco riscado aquele negócio. Mas é importante, a gente tem que se proteger, mas aumentar o conhecimento para a gente é sempre muito gratificante poder transmitir, e a gente percebe que a cada live aqui a gente transmite um pouco mais de conhecimento para vocês que fazem aqui a live junto com a gente, que é o nosso muito obrigado, nossa gratidão. Os microfones estão abertos, porque o nosso aplauso agora é para vocês, nossa imensa gratidão. Valeu, até amanhã. Na cabeça, de volta, e todo mundo no workshop também. Valeu, gente, gratidão, até mais. Obrigada, boa Muito obrigado noite. a todos, boa noite.